Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para ter certeza que você tem uma boa base em matemática, uma boa matemática básica, ou pelo menos o mínimo que você precisa saber, beleza? Mas se você não é por aqui, já se inscreve aí no canal, e se você gostar desse conteúdo, te der clareza daquilo que você tem que aprender, já deixa um like aí no vídeo também, que você ajuda a divulgar mais esse conteúdo e mais pessoas podem aprender matemática só com o seu like. Eu imagino que seja óbvio para você que para aprender matemática, seja para qualquer nível que você queira, ensino superior, vestibular, concurso público, qualquer nível você vai precisar da base. É a base que vai fundamentar tudo aquilo que vem depois, tá? Então é um vídeo que, se você tem dificuldade com matemática e sente que esse problema está na base, serve para todos vocês. O único ponto é que ter uma base sólida em matemática, uma base realmente sólida, não é só a matemática básica que você precisa. Quando eu falo matemática básica, eu estou me referindo aos assuntos técnicos que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo. Mas existem outros pontos além da base que podem também estar te prejudicando e você não sabe. Então, a união de todos esses pontos, quando o aluno ele consegue trabalhar a matemática básica e tudo isso que gira em torno dela, eu chamo isso de base de titânio. Você constrói uma base de titânio, tá? É isso que eu faço com os meus alunos, e se você quer entender melhor o que é essa base de titânio, eu vou falar mais sobre isso no fim do vídeo, beleza? Mas focando no conteúdo desse vídeo, eu recomendo que você pegue já um papel, uma caneta ou alguma coisa para você anotar todos os temas que eu vou te passar aqui, para você ter certeza qual que você precisa estudar, trabalhar e qual que você já domina. Então, para você ter o básico do básico, principal de matemática ou da matemática básica, você precisa dominar três principais áreas, tá? Que vão criar essa base técnica especificamente. A primeira área é a aritmética básica, depois a álgebra básica e por último a geometria básica. Essas três áreas que são realmente as principais, o mínimo do mínimo, para você ter essa base matemática razoável, tá? Então eu vou falar para cada um dessas três áreas, digamos assim, quais são os assuntos que você tem que com certeza saber, tá? Não tem escapatória. Então, começando por aritmética básica, que é o seu primeiro assunto, que você trabalha com números, antes de tudo você tem que aprender a manipular números, entender as propriedades, para depois ir com letras ou até trabalhar com formas, né? Que seria a geometria. Então, começando pelos números da aritmética, o primeiro passo é você dominar as operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. E já aqui tem alguns pontos que os alunos sentem dificuldade. Por exemplo, você saberia dizer qual que é o resultado dessa conta? Aí você tem que dominar muito bem a regra de sinais. Se você já quer deixar um palpite dessa resposta, já coloca aí nos comentários que eu vou dizer se você acertou ou não. Então, tendo as operações básicas, que é o seu primeiro passo ainda na matemática básica, você vai para o próximo tema, que é entender os números primos e fatoração. Então, é nesse momento que você vai entender o que são esses números, qual a importância deles, né? E como é que todos os outros números que não são primos são construídos, que seria a parte da fatoração dos números. Então você vai estudar isso e aprender a fatorar todos os números que não são primos e ter mais ou menos ali em mente quais são os primeiros números primos, que eles são úteis para você fazer divisão, as fatorações e todas as outras coisas que vêm pela frente. Feito isso, uma coisa que é muito útil é você saber os critérios de divisibilidade. O que isso quer dizer? Você olhar um número e saber se ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, às vezes até por 7, dependendo do nível de profundidade que você quer ir. Então, não é fazer a divisão, porque fazer a divisão está lá nas operações básicas, mas é saber se o número é divisível ou não, tá? Existem algumas técnicas que, na maioria delas, são simples, para você bater o olho e saber se é divisível ou não por algum outro número, beleza? Então é importante saber isso. Outra coisa que vem na sequência é o famoso MMC e MDC. Em todos os meus cursos eu ensino pelo menos 5 ou 6 jeitos de você calcular o MMC e MDC dos números. E é sempre legal o aluno ver essas formas diferentes, porque cada jeito diferente que ele aprende, ele começa a entender melhor o que é exatamente MMC e MDC. Eu sei que muita gente já tem dificuldade nisso, até para você identificar em um exercício se você tem que aplicar o MMC ou o MDC, né? Eu sei que vocês têm dificuldade nisso. Mas se você entender o que são esses caras, né? O que eles significam e as situações que eles são aplicadas,
não tem mais segredo dessa matéria para você, tá? Então é importante, quando você estiver estudando isso, focar nesses pontos, entender realmente o que é o MMC, o MDC, e entender também em que situações eles são aplicados. Quando você tiver clareza disso, você domina essa matéria. Feito isso, aí a gente entra em fração, porcentagem e números decimais. Essas três coisas, não sei se você sabe, são, na verdade, a mesma coisa. Então, você dominando uma delas e entendendo como é que você passa de uma para outra, como é que uma fração vira uma porcentagem, que vira o número decimal e vice-versa, então você pode brincar entre eles para facilitar suas contas ou para compreender melhor o exercício que você está resolvendo. Então, nas próprias frações, tem até aulas aqui no canal sobre isso, você entender as operações básicas dela, como multiplicação, divisão, entender como é que ela funciona, como manipular isso, já vai fazer uma grande diferença no seu domínio de matemática, da matemática básica, beleza? Depois, ainda em aritmética, potenciação, que é uma, vamos dizer assim, uma extensão das operações básicas. A gente trabalha com expoente, entende as propriedades. Então aqui, você tem que ter muito bem as propriedades. Conseguir sozinho chegar nelas, demonstrar elas, e não é nada muito complicado. Quando eu digo demonstrar, não é ser tão formal assim, usando letras, mas é você pegando exemplos numéricos e conseguindo, com aqueles exemplos numéricos, relembrar quais são as propriedades, tá? É isso que eu quero dizer nesse ponto específico da matéria, que a gente está só trabalhando com os números. E aí na potenciação, a consequência seria a radiciação, que você vai ver raízes quadradas, os expoentes fracionários, né? Então, dominar essas duas partes, que na verdade são praticamente a mesma coisa, entender as suas propriedades, ter isso na ponta da língua, na ponta do lápis, aí sim, a gente basicamente completou todo o mínimo do mínimo para você ter um bom conhecimento de aritmética básica. Entendendo tudo isso, você vai ter entendido todas as propriedades dos números que são realmente importantes, tá? Lembrando, esse é o mínimo que você precisa saber. Aí a gente vai para a segunda área, que é a álgebra básica. Então, na álgebra básica, como muita coisa em matemática, tudo que vem antes, você traz para frente para usar o que você aprendeu. Então, se você aprendeu as propriedades de potenciação, de mexer nos expoentes, as frações, tudo isso você carrega para a álgebra. Só que o seu primeiro assunto em álgebra básica é você entender como manipular as letras. São as manipulações algébricas, né? Então, você tem que entender muito bem, por exemplo, se essa expressão que eu estou colocando aí na tela para vocês, eu consigo somar algum desses termos ou não. O que eu consigo fazer? Será que eu consigo simplificar mais? Não consigo? Esse tipo de coisa você precisa dominar muito bem, tá? E seria já o primeiro assunto, digamos assim, dentro da álgebra básica, é saber manipular essas estruturas, essas letras aí, ok? E depois você entra em produtos notáveis. E também, em produtos notáveis, a gente poderia ir bem a fundo, como exemplo, saber os produtos notáveis de potências 3, né, dos cubos. Mas o mínimo que você tem que saber é dos quadrados. Então, saber que a mais b, tudo isso ao quadrado, não é a ao quadrado mais b quadrado. Tá aí um grande equívoco de muita gente, né? Achar que essa é uma igualdade verdadeira, e não é. Isso já pegou muita gente em provas. Então você tem que saber muito bem os produtos notáveis, a utilidade deles e até enxergar visualmente como é que eles funcionam. Dentro do curso Matemática Zero ou do Código Matemática, eu gosto de mostrar para os alunos a parte mais geométrica, para eles entenderem que trabalhar com produtos notáveis tem a ver também com trabalhar com áreas ou até com volumes. Legal? Então, são esses dois primeiros pontos. Entendido isso muito bem, você está pronto para ir para a equação do primeiro grau. E aí, na equação do primeiro grau, como você já aprendeu a manipular letras, manipular aqueles monômios que eu falei para vocês, você vai tranquilamente conseguir resolver uma equação. Só que aí você tem que entender o que é uma equação e esse papo de passar por outro lado, trocando sinal, tá multiplicando, passa dividindo, você tem que entender que isso aí não é total verdade. O que acontece ali é uma outra coisa, que seria a essência da equação, e aí, entendido isso, você está dominando esse assunto. Feita a equação do primeiro grau, vai para a inequação do primeiro grau, as mais simples, para você entender como é que você manipula aquele símbolo de maior ou menor, importante saber isso. E na sequência, a equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau, ela teoricamente finaliza a álgebra básica, e é óbvio, não é aprender a equação do segundo grau só tendo na cabeça a fórmula de Bhaskara, que não é Bhaskara,
mas enfim, todo mundo conhece por esse nome, né? Tendo aquela fórmula na cabeça, achando que sabe resolver equação de segundo grau. Não é isso, tá? É um pouco mais embaixo, para você ter certeza que domina esse tema. E aí a gente encerra a álgebra básica. E é importante falar que quando a gente está trabalhando esses assuntos de matemática básica, você precisa ser intenso, você precisa pegar pesado, digamos assim. Porque se esse conhecimento não estiver realmente enraizado, firme, você não tem total domínio da matemática básica. E se você deixar buracos na base, você não vai conseguir avançar com segurança. Outros assuntos que você for aprender na frente, pode ser que eles precisem daquele buraco que você deixou passar. E aí por isso que tem que estar bem firme essa base com todos os pontos sem falha. Beleza? Então a terceira área aqui é a geometria básica. E a geometria é um assunto que dá para ir muito longe. Aliás, a álgebra também e a aritmética, dá para a gente explorar muitos números. Mas o que a gente está falando aqui é o mínimo do mínimo que você precisa saber. Essa geometria básica, ela vai misturar um pouco de geometria plana com geometria espacial lá no finalzinho. Mas ainda lá para frente, se você for estudar matemática para vestibular, aquela que tem no ensino médio, você vai ter geometria analítica também. Então tem pelo menos essas 3 áreas da geometria que dá para aprofundar. Mas falando só da geometria básica, você precisa entender os elementos básicos da geometria. Ponto, reta, segmento de reta, ângulo. Todos esses elementos você precisa entender, saber o que são e saber trabalhar com eles. E aí na sequência, entendido o que são retas, pontos e ângulos, você tem aquele assunto de paralelismo entre retas. O que é isso? Quando você tem retas paralelas cortadas por uma transversal, e aí você tem ângulos alternos internos, ângulos correspondentes, tudo isso aí que aparece, tá? Para você saber qual ângulo é igual ao outro ou não. Isso é importante saber. E também falando sobre ângulos, você precisa saber o que são ângulos complementares, suplementares, esse tipo de coisa. Depois entra os bons e velhos triângulos. Triângulos é um polígono, né? Tão simples da geometria, mas tão vasto de propriedades e coisas para ser investigado. É uma das formas que a gente nunca para de falar deles. Eles aparecem a todo momento, até em geometria plana mais avançada você vai continuar vendo triângulos. Mas aqui o mínimo que você precisa saber sobre triângulos é a sua classificação em relação aos lados, classificação em relação aos ângulos, saber qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é bastante simples você saber, e saber também muito bem congruência de triângulos e semelhança. O que é congruência e semelhança? Triângulos congruentes são triângulos que são iguais, essencialmente. Tem as mesmas medidas dos lados, tem os mesmos ângulos, e são triângulos congruentes. Já os triângulos semelhantes, eles têm lados proporcionais, né? E aí você vai precisar saber identificar triângulos semelhantes e o que você pode fazer a partir disso, tudo bem? Importante esse ponto principal aí de triângulo. E, obviamente, a área de triângulo. Só que a área de triângulo também você tem várias e várias formas de calcular a área de triângulo. As principais aí, nesse momento que você está de geometria básica, é a área da base vezes altura, entender por que essa fórmula é assim, e é a mais simples de todas. Outra que também é importante é você saber calcular a área de triângulo tendo só os 3 lados. E eu não sei se você já estudou isso, mas muita gente que estuda isso vê uma fórmula meio feia para resolver esse tipo de problema, que é aquela fórmula de Heron, que é uma raiz quadrada gigante com um monte de coisa. Mas o que você tem que aprender aqui, por isso que eu falo que a sua base tem que ser intensa, é você calcular a área desse triângulo sem saber a fórmula. Esse é um grande chave, tá? Porque aí você vai ficar independente da sua memorização dessa estrutura meio grande demais, você consegue resolver numa boa. Bom, então fechado entre aspas o triângulo, aí a gente vai para o teorema de Tales, que você tem aquela proporção de segmentos. Depois, o teorema de Pitágoras, importantíssimo. É uma coisa em geometria que você também nunca vai parar de ver, vai aparecer em todo lugar. Teorema de Pitágoras, tá? Importantíssimo. E aí, feito isso, já dá para entrar em polígonos. Por exemplo, o próprio triângulo é um polígono, mas você tem quadrilátero, pentágono, hexágono, assim por diante. E sobre polígonos você tem que saber classificar eles em relação à quantidade de lados. É importante saber isso. Saber também a soma dos ângulos internos e externos de polígonos. E também saber calcular as diagonais. Então, se eu te dou um hexágono, quantas diagonais teria esse hexágono? Né? Esse tipo de coisa. E aí depois já dá para entrar em circunferência. Também o básico, ou seja, saber o que são os arcos de circunferência, calcular o comprimento do arco, calcular comprimento de circunferência, calcular a área de circunferência, ou área do círculo, né?
Tudo isso são os elementos mais básicos que você precisa saber da geometria que se refere à circunferência e ao círculo. E por último, seria o ideal, na minha opinião, é você já saber calcular volumes das formas mais simples. Volume de prisma e volume de cilindro, tá? Sabendo isso, você já tem o básico ali da geometria espacial, entre aspas, e o que seria ideal aí para você ter o domínio da geometria básica, tá? Então esses são os pontos que, na minha opinião, é o mínimo que você tem que saber de geometria básica. E aí a gente fecha essas 3 áreas da matemática básica. E quando eu falo matemática básica, essas 3 áreas elas são, digamos assim, os pilares. Dá para ir um pouco além e, teoricamente, isso ainda estaria incluso, entre aspas, na matemática básica, com alguns outros assuntos. Mas, além disso, a gente já começa a entrar na matemática do ensino médio, que para você que vai prestar vestibular é fundamental. Se você vai prestar concurso, alguns assuntos são importantes que você saiba também da matemática do ensino médio. E se você está no ensino superior, está aprendendo lá cálculo, álgebra linear, aí você precisa dominar a função, dominar a geometria analítica, matrizes, tudo isso aí, que são matérias do ensino médio, é importante também, tá? Eles são a base das matérias do ensino superior. Agora, se você tiver em dúvida e onde aprender esses assuntos da base, até outros além, a gente trabalha todos esses temas nesses detalhes que eu falei para vocês, apontando esses erros, apontando essas estratégias dentro do Matemática Zero e também do Código Matemática. Mas o Matemática Zero ele vai focar principalmente só nisso. Então, ele é ideal para todos vocês começarem, independente do seu objetivo. Se você sente que precisa trabalhar esses pontos da base, é lá que você precisa entrar. E é lá também que a gente vai trabalhar a base de titânio. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo mais detalhes sobre o que é essa base de titânio, você pode assistir se você quiser. Então, eu não vou falar muito sobre ela porque eu explico nesse vídeo. Mas a base de titânio são áreas que a gente trabalha além dessa parte técnica de matemática, além dessas áreas que eu falei para você, tá? São às vezes até pré-requisitos antes de você começar a entrar nesses assuntos. Então, se você fizer isso, você vai ter realmente essa base de titânio, que vai te dar uma base muito mais firme, muito mais sólida para aprender os outros assuntos de matemática. E tudo isso a gente trabalha dentro do Matemática Zero. E eu também vou deixar um presente para você. Aí na descrição do vídeo eu separei alguns vídeos que eu tenho aqui no canal ensinando esses temas que eu citei para vocês da base. Então, fração, produtos notáveis, potenciação, radiciação, esses assuntos estão aí no link da descrição para você assistir esses vídeos, caso você queira ver algum deles com mais atenção, que você sente que tem dificuldade. Então, eu recomendo que você assista assim que esse vídeo terminar também. E se você gostou do conteúdo, deixa o seu like aí, botãozinho da inteligência, para que esse conteúdo vá para mais pessoas e mais pessoas consigam aprender matemática, ter acesso a esse passo a passo, digamos assim, dos temas da base que são necessários para conseguir desenvolver nessa matéria, beleza? E também se inscreve no canal para você não perder outros vídeos, outros conteúdos. E deixa aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou se você quer que eu grave algum outro vídeo de algum outro tema que eu falei aqui para vocês ou algum outro assunto de matemática. Comenta aí que eu sempre leio o comentário de vocês e agradeço aí a participação de vocês no comentário. Gosto bastante de interagir com vocês por aí. Legal? Então, por esse vídeo é isso. Beijão no seu cérebro e a gente se encontra no próximo vídeo.